Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou dar aula que eu tinha prometido sobre o Império Bizantino. E para a gente começar a falar do Império Bizantino, a gente tem que voltar a falar do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano lá ele ficou muito grande. Vocês sabem que os romanos eles achavam que quanto mais territórios eles tivessem, mais poderosos eles ficavam, né? Então eles tinham essa questão da expansão territorial. Quando o império se tornou muito grande, eles decidiram, então, o imperador Teodósio decidiu dividir o império em dois: o império do Ocidente e o império do Oriente. E o Império do Ocidente é o que cai lá em 476, que acaba com a Idade Antiga e começa a Idade Média, né? Só que o Império do Oriente, ele se mantém. O Império do Oriente, ele vai até 1453, tá? E o Império do Oriente, então, depois que o Império do Ocidente ele cai, ele se torna o Império Bizantino, tá? E como é que começa, então? Império Bizantino tem esse nome porque a capital era Bizâncio, que depois se tornou Constantinopla, em homenagem ao Constantino, imperador Constantino, que ele deixou o cristianismo como sendo a religião oficial, tá? Então, em homenagem a ele, né? Então, Constantinopla. E hoje essa cidade se chama Istambul e fica na Turquia. E ela fica uma parte na Europa e outra na Ásia. Então, ela é uma cidade extremamente importante porque ela liga esses dois continentes. É um local de passagem, então, de muitas trocas comerciais, principalmente para aquela época, né? Ela fica no Estreito de Bósforo, e é extremamente importante essa ligação entre esses dois mundos, vamos dizer assim, tá? O Império Bizantino, toda vez que a gente fala dele, a gente fala do imperador Justiniano, que governou entre 527 e 565. Na época que ele foi imperador, teve uma prosperidade econômica muito grande e foi resistente às invasões desses germânicos, né, desses povos bárbaros. Enfim, não foram só os germânicos, né, os povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente e que levaram à sua queda. O Império Bizantino ele se manteve porque ele foi muito resistente a essas invasões. Uma diferença entre os dois também é a palavra César ou papismo, tá? César de imperador e papismo de papa mesmo, né? Então, quem era imperador, ele era tanto o imperador que comandava a política, como também a religião, tá? O Justiniano, ele continua ainda com esse ideal de expansão territorial e ele chega a reconquistar, vamos dizer assim, né, territórios que eram do Império Romano do Ocidente, tá? Ele chega a tomar até a Península Itálica. E então, em 532, se eu não me engano, ele constrói a Basílica de Santa Sofia. Dependendo do livro, do site, ou enfim, de onde vocês forem pesquisar, vai aparecer Santa Sofia, Hagia Sofia, Hagia Sofia, sempre com H, tá? É uma basílica muito bonita, que até 1453, então até a queda deste império, ela serviu como basílica mesmo, tá? Lá é onde a gente encontra aquele estilo de mosaico que existiu no Império Bizantino, tá? E é uma basílica muito interessante, porque depois disso, quando o Império do Bizantino ele cai porque os turcos tomam a Constantinopla e tornam essa basílica uma mesquita, tá? Então ela é uma basílica,
como qualquer igreja da religião católica, só que ela tem os minaretes, 4 minaretes, como qualquer mesquita de outro lugar. Então, e até 1931 ela funcionou como mesquita, e em 1935 ela se torna um museu. Então é super interessante porque é um local que as pessoas entram, tem toda essa iconoclastia cristã, né, católica, e ao mesmo tempo tem essa parte, então, da mesquita do islamismo, né. E, recentemente, em julho deste ano, 14 de julho deste ano, o presidente Recep Erdogan, ele reconverteu como uma mesquita. Ele tira a Basílica de Santa Sofia como museu e torna ela novamente sendo uma mesquita. Alguns críticos políticos dizem que ele fez isso para tirar a atenção da crise econômica que eles estão passando por conta da pandemia do coronavírus, várias questões nesse sentido, tá? Então, desde julho, ela se tornou uma mesquita novamente, tá? Voltando então ao Império Bizantino. O Império Romano, né, ele já tinha várias questões do direito, né, escrevendo leis, tá? E o que o imperador Justiniano faz? Ele faz uma compilação das leis romanas, o que nunca tinha sido feito antes. E aí se torna, então, com o nome de Código Justiniano, tá? E aí ele trata de várias questões, como a herança romana e tudo mais. Já na religião, também ocorre uma ruptura, que é o Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente ocorre em 1054 e ele acontece por conta justamente dessa iconoclastia, tá? Mas não por conta dos mosaicos da igreja Santa Sofia, por exemplo, porque eles só apreciavam, vamos dizer assim, Menino Jesus e Maria. E as outras pessoas que estão representadas são o imperador e a sua esposa, algo nesse sentido. E era então uma questão de crítica ao Império Romano, porque eles diziam que a Igreja Romana ela adorava ícones, né? Iconoclastia vem de ícones. Ela adorava esses ícones e isso não estava certo. A gente não deveria adorar imagens. Então chamavam a Igreja Romana de herética, né? O que estava cometendo heresia, que era um pecado fazer aquilo. E por conta principalmente disso, né? Eles têm essa ruptura que se chama então Cisma do Oriente, em 1054, e a Igreja Romana, com sede em Roma, com seu principal, vamos dizer assim, seu principal líder é o Papa, e a Igreja do Oriente se torna a Igreja ortodoxa do Oriente, e aí eles não têm um Papa, eles têm os patriarcas, certo? Então, desde essa ruptura, desde o cisma do Oriente, são os patriarcas, que seriam uma espécie de Papa, que comandam essa igreja, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que hoje em dia tem o patriarca que ele nasceu em 1953, que é o patriarca atual, tá? A queda, então, de todo esse império, ela ocorre em 1453, pela conquista desses turcos, tá? É um momento onde no mundo está acontecendo a expansão do islamismo, e nesse momento da expansão do islamismo, o islamismo também ganha força militar, e ele começa também a tomar, né, e expandir territorialmente.
E aí ele chega em Constantinopla, onde esse Império Bizantino cai. E aí, nesta queda do Império Bizantino, que é em 1453, a gente tem o término da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Essas são os principais tópicos sobre o Império Bizantino. Vale lembrar, né, que Constantinopla ainda existe, dá para visitar, Hagia Sofia também, e a gente tem que ficar ligado agora como é que vai se dar essa questão da Basílica, do museu, aliás, né, ter virado mesquita novamente, né? Vamos ver quais serão os desdobramentos disso daqui para frente, tá bem? Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!